inteiros, floats, booleanos. O próximo e último tipo de dado que a gente vai ver são os chamados strings, certo? Strings são sequências de caracteres, palavras, textos, frases, né? Qualquer coisa que seja uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, eu sou um string. É um string, certo? Porque é uma sequência de caracteres. E em Python, para você dizer que algo é um string, você bota ele entre aspas simples ou entre aspas duplas, também funciona. Tá? Então, eu sou um string, é um string. Se você tivesse feito com aspas duplas, eu sou um string, também funciona. Beleza? Existem operações que podem ser feitas com um string. Por exemplo, strings podem ser somados. O string Bulba mais o string Sauro dá Bulbasauro, certo? Repare que ele não coloca um espaço entre Bulbasauro, porque o espaço também é um caractere. E se você quiser que haja um espaço, você tem que botar esse caractere ali. É o que acontece, por exemplo, aqui embaixo. Se eu quero fazer Johnny Bravo, eu posso botar Johnny mais um espaço, beleza? Então eu tenho as duas aspas simples que diz, isso é um string. O que tem nesse string? Um espaço. Só um espaço, certo? Johnny mais um espaço, mais Bravo dá Johnny Bravo, com espaço aqui no meio, beleza? Então, somar um string é meramente concatenar um string, certo? Pegar um, pegar o outro e colar um no outro, certo? Isso é somar dois strings. Um string também pode ser multiplicado. Então, por exemplo, o string k vezes 5 dá kkkk, 5Ks, beleza? E isso faz sentido, porque se você parar para pensar em multiplicação, multiplicação é a soma de potências iguais, certo? Então, 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, certo? 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2. Se fosse K vezes 3, seria K mais K mais K, que é simplesmente KKK. Show? Então, K vezes 5, você pega K, multiplica 5 vezes. Pikachu, eu escolho você. E aí você soma, Pikachu, eu escolho você, soma com exclamação 10 vezes. Ora, exclamação vezes 10 é exclamação 10 vezes. Pega a exclamação e repete 10 vezes, beleza? E essa soma você concatena com Pikachu, eu escolho você. Vai dar Pikachu, eu escolho você, com 10 exclamações, muita ênfase aí na escolha do Pikachu, que é sempre uma boa escolha. Beleza? Então, Pikachu, eu escolho você, com 10 exclamações no final. Outra versão é essa música aqui da Pequena Sereia. Tem Sha-la-la-la-la-la, my oh my, look like the boy too shy, ain't gonna kiss the girl. Então você faz como? Chá mais Lá vezes 5. Lá vezes 5 é lá, né? Então, vai dar Sha-la-la-la-la-la. Junta com My oh my, looks like the boy too shy, ain't gonna kiss the girl. Quando você bota isso tudo junto, fica aqui, chá, mais, lá 5 vezes, chá, lá, mais, e aí segue o resto, beleza? Então, é uma forma bonitinha de você fazer string. Outro exemplo aqui, ma vezes 2, ma, junto com Mia, here I go again, e aí depois junta com my vezes 2, my, how can I resist you? E aí fica esse daqui bem bonitinho também. Então, isso daí foi a ideia de você somar string, multiplicar string. Somar é meramente você colocar um junto do outro. Você está só concatenando os dois, certo? E multiplicar você está só repetindo, beleza? Então, beleza. Agora, tem algumas operações que só podem ser feitas com string. Somar e multiplicar você pode fazer com número.
Mas algumas operações você só consegue fazer com string. Então, pega esse string, por exemplo. I want to be a part of it. New York, New York, certo? Eu posso pegar esse string, que eu chamei aqui de string, eu salvei na variável string. Se eu boto string.lower, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os caracteres desse string e botando tudo em letra minúscula, certo? Se eu boto string.upper, certo? Eu pego o string e boto tudo em letra maiúscula. Se eu pego string.capitalize, o que eu estou fazendo é eu estou pegando a primeira letra do string e botando em letra maiúscula. Mas você repara que o resto está tudo em letra minúscula, inclusive New York, New York. Beleza? Esse tipo de operação aqui é muito útil quando você faz análise de redes sociais, análise de textos, né? Tem uma área do Data Science chamada NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. E quando você pega dados de texto, de internet, de rede social, você não quer se preocupar com letra maiúscula, letra minúscula, esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de processamento se faz bastante. Pega tudo e bota tudo em letra minúscula. Pronto. Né? Isso é uma das etapas de você preparar o texto para análise. Você também pode ver o comprimento de um string, ou seja, quantos caracteres tem nele, certo? Então, essa expressão, I want to be a part of it, New York, New York, tem 46 caracteres, incluindo espaços, porque espaço é um caractere, beleza? Você precisa, de alguma forma, dizer para o computador, olha, aqui tem um espaço. Isso é uma informação, isso é um caractere, beleza? A gente também pode fatiar um string, cortar o string. Por exemplo, pega a expressão aqui, palavra que, enfim, não é uma palavra, mas é a palavra do Hamlet. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to pick up arms against the sea of troubles and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks to which flesh is heir to. Oh, 'tis a consumption devoutly to be wished. E aí continua. Mas vamos pegar só to be or not to be, certo? Eu posso dizer o seguinte, olha só, me dá os primeiros 5 caracteres dessa palavra. Me dá do início, do 0, até o 5, beleza? Ele me dá, palavras not defined, porque eu não dei enter aqui. Dei enter, definiu. E ele me dá to be, T-O, espaço, B de bola, E. São os 5 primeiros caracteres. To be, beleza? Outra forma de olhar isso, ele me dá do caractere 0 até o caractere 4, sem incluir o 5. A gente vai ver isso melhor depois, certo? T é o 0, O é o 1, espaço é o 2, B é o 3, E é o 4, beleza? São os 5 primeiros caracteres, ou então o caractere 0 até o 4. Show? Eu posso botar assim também. Não bota nada, só 2 pontos, 5, ele me dá do início até o 5. To be. Se eu boto 6, 2 pontos, nada, ele me dá do 6 até o final. Or not to be, certo? E se eu pego apenas palavra do 3 ao 5, ele me dá be, beleza? Repara, B é o caractere de número 3, começando a contar do 0. Então, T é o 0, O é o 1, espaço é o 2, B é o 3, certo? E é o 4, certo? Então, ele me dá do 3 ao 4, do 3 ao 5, sem incluir o 5, tá? Então, eu consigo fatiar um string usando os colchetes, beleza?
Se eu não boto nada antes dos 2 pontos, do início até o que vai depois, até o que está depois dos pontos, os 5 primeiros caracteres. Se eu boto 6 até aqui, é do 6º caractere em diante, onde eu começo a contar a partir do 0, certo? E se eu coloco assim, é do 3º caractere ao 5, onde eu incluo o 3º, mas não incluo o 5, certo? E eu começo a partir do 0, beleza? Então é assim que a gente fatia um string, a gente vai ver mais sobre fatiar lista, fatiar array, a gente vai fatiar um monte de coisa. Então essa lógica de, tipo, inclui o 3, mas não inclui o 5, isso daí vai se repetir muito em Python, a gente vai ver muito esse tipo de lógica de sintaxe depois, ao longo do curso. Show? Mas essencialmente é assim que se fatia. Se eu boto entre colchetes 3 e 5, o 3 está incluído, o 5 não, eu começo a contar a partir do 0, beleza? Se eu omito esse primeiro caractere, é do início ao 5, ao 5º caractere, quando eu conto a partir do 0. Se eu omito esse último, é do caractere 3 até o final, onde eu começo a contar a partir do 3. E se eu boto 3 a 5, é do 3º caractere, onde eu começo a contar a partir do 0, até o 5 sem incluir o 5, ou seja, até o 4. Beleza? Então, se precisar, pausa, conta direitinho, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Outra coisa também que a gente usa bastante é a formatação de string. Então, olha, por exemplo, eu tenho aqui pi, certo? Um pedaço de pi, tá? Pi, na verdade, é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 264, 38, 32, 795 e alguns quebrados. Mas, pegamos um pedaço de pi e o que eu quero fazer eu quero escrever a seguinte string. Pi é aproximadamente 3,14, ou seja, de algum jeito, eu quero pegar esse string daqui e eu quero meio que cortar ele no 14. Eu só quero escrever até o 14, certo? O 15, 92, 65, 35 eu não quero, tá? Bom, o jeito difícil de você fazer isso é você criar uma string que é pi é aproximadamente. Aí eu vou somar uma variável que é round, arredonda, pi, com 2 casas decimais. Aí depois transforma isso num string, e aí soma esse string com pi é aproximadamente. E aí eu tenho pi é aproximadamente 3,14. Isso resolve o problema, mas de uma forma um pouco complicada. Tem outra forma mais fácil de resolver isso, que é a seguinte. Eu vou criar um string, pi é aproximadamente. E aí eu vou botar entre colchetes, desculpa, leu aqui. Entre chaves, tá? Pi, 2 pontos, ou seja, 2 pontos. Ou seja, pi. Mas eu vou formatar esse pi, certo? E eu vou botar ponto, ou seja, depois do ponto, olha que interessante. Pi, certo? 2 pontos. Tudo que vem antes do ponto fica como está. Beleza? Fica antes como está. Depois do ponto, aquele ponto decimal, eu vou querer 2 casas decimais. Certo? E esse número vai ser um float. Por isso é. Ou seja, pi, certo? Do início até 2 casas decimais depois do ponto. Certo? E esse número é um float. Tá? E para dizer que eu estou formatando esse string, que o string não é só isso daqui, né, literalmente, eu vou botar um F antes do string, beleza? Ou seja, esse string é um string formatado. Tá? Se eu fizer isso, ele me dá pi é aproximadamente 3,14. Tá? Se eu não tiver esse F aqui na frente, ele me dá esse string literalmente, ou seja, ele não faz formatação nenhuma. Beleza? Então eu preciso desse F aqui na frente para ele entender que isso que está entre as chaves é um comando de formatação, onde ele vai pegar o pi, localizar o ponto decimal, o que está antes ele mantém igual e o que está depois ele só me pega 2 casas decimais. Beleza? Se eu tivesse botado aqui, ao invés de 2F, se eu tivesse botado 4F,
ele tinha me dado 4 casas decimais. Beleza? Mas, deixa eu deixar aqui com 2 casas. Se eu tivesse botado aqui 0, tá? Ele me dava 0 casas decimais, e aproximadamente 3. Eu vou deixar com 2. Tá? Vamos ver outro exemplo de formatação. Uma das aproximações antigas dos gregos usavam isso. Para π é 22 sobre 7, certo? 22 sobre 7 dá 3,14. Depois tá? Mas até o 3,14 é bem direitinho. Vamos calcular o erro relativo dessa aproximação para π. O que é erro relativo? Beleza? Eu vou pegar esse π aproximado, 3,1428, etc, etc, e ver qual que é a distância dele para π, certo? Qual que é a distância dele para o π real? Só que eu vou querer esse módulo, certo? Ou seja, tanto faz se é para mais ou para menos. Tá? E depois eu vou dividir isso pelo valor real de π, para saber se eu estou errando 5%, 10%, 20%. Eu quero isso como uma porcentagem do valor real, entendeu? E aí depois eu multiplico por 100 só para eu ter uma porcentagem, tipo, eu quero que dê, sei lá, 20%, e não 0,20, entendeu? Não 0,20, eu quero 20%. Então, beleza. Então, eu calculei aqui o erro real. Dá 4%, que é muito bom, certo? É um erro pequenininho. 4% não, desculpa. 0,04%, né? 0,04% está muito bom, certo? E aí eu vou fazer aqui o meu string formatado, ou seja, eu começo com F para dizer esse string é formatado. E eu vou escrever o seguinte: se aproximarmos π por 22 sobre 7, cometeremos um erro de... E aí eu boto entre chaves, erro, ou seja, você vai me formatar dentro desse string a variável erro. E depois você me bota um sinal de porcentagem. Tá? E ele me escreve: se aproximarmos π por 22 sobre 7, cometeremos um erro de 0,04%. Mas você repare que ele me coloca 0,04 um monte de casa decimal. Eu não quero tanta casa decimal. 2 casas decimais, por mim, está de bom tamanho. Então, eu vou fazer o seguinte: quando eu coloco aqui erro, eu não vou me dar só a variável erro, né? Eu vou dizer para ele o seguinte: 2 pontos, certo? Ou seja, vou dar o comando agora, ponto, ou seja, tudo que vem antes do ponto você me mantém igual, e depois você me bota 2F, 2 casas flutuantes, 2 casas decimais. Beleza? Se eu fizer isso, ele me mantém apenas 2 casas, certo? Ele me diz: se aproximarmos π por 22 sobre 7, cometeremos um erro de 0,04%. Se eu quisesse uma casa decimal, né, ele me engana um pouco, né? Ele me diz que o erro é 0, mas aí é aquela coisa de casa significante, algoritmo significante e tal. Se eu quiser 6 casas decimais, ele me dá 6 casas decimais. Enfim, isso é útil quando você faz relatório, quando você precisa dar uma mensagem para o usuário, né? Você tipicamente vai querer dar uma mensagem assim, né? E não como está aqui em cima, certo? Então, excelente. Última coisa é que o Python ele tenta adivinhar o tipo de algoritmo, o tipo de número que você está usando, beleza? Isso se chama tipificação dinâmica. É uma coisa que, por exemplo, C++ não faz, tá? Python faz, isso é uma das coisas legais do Python. Então, por exemplo, x é igual a 1, beleza? Em princípio, ele me entende que x é igual a 1 é um inteiro, né? Se eu pego x e somo com 2, e pergunto qual que é o tipo disso, ele me diz é um inteiro. Beleza? Significa que ele entendeu que x é um inteiro, eu somei com 2, que aqui também é um inteiro, e a resposta me dá um inteiro. Mas, se eu somar com 2.0, 2.0 é um float. Então, ele está me pegando x é igual a 1, que é um inteiro, está somando com um float. E aí ele vai ver o seguinte: cara, eu estou somando com float, eu preciso transformar esse 1 num float. E ele resolve isso também, a resposta dá um float. Tá? Então, repare o seguinte:
eu disse para vocês que ele entendeu x igual a 1 como inteiro, mas na verdade, eu não me preocupei com isso. Tanto faz como tanto fez. Na hora que eu quis somar com 2 um inteiro, ele somou e me deu inteiro. Na hora que eu quis somar com 2 um float, ele somou e me deu um float. Beleza? Eu não precisei me preocupar. O que é uma coisa linda, uma coisa que eu adoro. Agora, repare que às vezes isso dá ruim. Tá? Se eu quiser somar com 2 o string 2, ele me dá uma mensagem de erro. Beleza? E aí, acostume-se a ler a mensagem de erro e a entender o que ela quer dizer. Unsupported operand types for plus, né? Ou seja, unsupported operand types, ou seja, types. Ele não suporta esse tipo, ele não soma esses tipos, inteiro e string. Inteiro e string não podem ser somados. O que eu faço agora? Certo? Bom, nesses casos eu posso converter na mar o tipo de número. Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer o seguinte, olha, esse 2 aqui, na verdade, cara, ele é um inteiro. Então, eu posso dizer o seguinte, só int de 2. Pega x e soma com int desse string 2. Ou seja, você está pegando esse 2 e convertendo no inteiro. E ele me dá que a resposta é um inteiro. De fato, a resposta é 3. E não poderia ser diferente. Beleza? Por outro lado, eu posso chegar para ele e dizer o seguinte, cara, não, eu quero que você me converta o x para um string. Não pega o string 2 e me converta para um inteiro. Pega o string x, pegue um inteiro x e me converta para o string, beleza? E aí ele pegou 1, me converteu para um string, dá o string 1, quando ele soma com 2, dá 1, 2, dá esse string 12, beleza? Então, por que ele dá pau nesse caso daqui? Porque ele não sabe se você quer converter o 2 para um inteiro ou o x para um string. E as duas respostas são possíveis. Então, ele não supõe isso para você. Tá? Ele dá um erro para dizer, olha só, eu não sei exatamente qual que você quer converter. Então, me ajuda. Me diga qual que você quer converter. E aí você pode fazer um ou outro usando essas funções. Int, que converte alguma coisa para um inteiro. Float, que converte alguma coisa para um float. Ou str, né, de string, que converte alguma coisa para um string. Beleza? O que é importante você saber dessa aula, certo? São esses temas que eu estou deixando aqui para vocês. Tá? E esses comandos são comandos que vocês precisam saber, são extremamente úteis, beleza? E a gente vai usar eles muito a partir das próximas aulas, tá bom? É isso pela aula de hoje. Adorei estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. E é isso. Até o próximo encontro.